Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, mas antes eu quero dizer para você que eu não combinei com o pastor, né? Passei para ele uma palavra, duas na realidade, e ele disse para falar de uma que tinha a ver com o que o pastor falou hoje. Eu quero dar então, não é nem continuidade, mas eu quero falar um pouquinho, né, sobre essa questão do ganhar almas, né? E se fosse ter um título, eu coloquei o valor de uma alma, né? Eu não sei, está filmando, né? Para chegar para lá não dá, né? Então vou ficar olhando sempre para cá, assim, que é o que está mais cheio, né? Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, né? Você que está com a Bíblia, senão eu creio que eles vão poder colocar ali. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu quero falar um pouco com vocês, queridos, de um evento. Vocês sabem, eu vou contar a história bem rápido. Jesus e os discípulos estavam indo para Gadara. Vocês lembram dessa história, ele atravessando o mar. E então a Bíblia diz então, que veio uma grande tempestade, Jesus estava dormindo. Então Jesus se levanta, repreende o mar, o vento, e eles chegam então em Gadara, e aí a Bíblia diz que sai de lá dos sepulcros um homem, né, endemoniado, né? E nós sabemos que a história conta que no final da história conta que ele foi liberto. Mas eu queria usar essa história para exemplificar o que eu quero dizer para vocês. Primeira coisa, nós temos que entender, queridos, que esse texto, nessa história, que fala lá em Marcos, no capítulo 5, né, ele diz o seguinte: ali tem uma libertação de vida, né? Eu queria que você entendesse que aquele cara foi liberto financeiramente, porque lá em Lucas, né, no capítulo 8, ok? No versículo 27 e 35, fala que ele estava sem vestimenta, e ele ficou vestido, né? Ou o camarada estava nu, e agora ele estava vestido. Houve uma libertação espiritual, porque ele estava possesso, e foi liberto. E também houve uma libertação emocional, querido. No versículo 35 e 39 de Lucas 8, diz, né, que ele tinha a mente perturbada, mas depois eles o viram aos pés de Jesus, né, com a mente em perfeito juízo, né? E eu queria, então, dizer para vocês algo que nós temos que entender aqui. O pastor falou sobre ganhar almas, mas, queridos, quando Jesus vem para Gadara, que ela entra e dá de encontro com o gadareno, nós temos que entender que a Bíblia diz que Jesus, que estava dormindo, ele levanta, ele repreende a onda e o mar. Por que ele repreende, queridos? A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus nunca iria repreender algo que Deus fez. Jesus não repreenderia o mar e o vento se aquele mar e vento fosse natural. E também não repreenderia porque foi Deus que criou. Mas quando Satanás se levanta e faz aquele mar ficar revolto para impedir a chegada deles naquela cidade, então Jesus percebe, discerne no mundo espiritual que aquela tempestade é maligna, e ele então repreende a tempestade, e a tempestade então cessa. Por que nós temos que entender que nós vamos ter, quando nós formos tratar de ganhar vidas para Jesus, saquear o inferno para povoar o céu, vai haver um preço. Nós temos que estar preparados para poder saber que é o que requer de nós, é que sejamos prevalecentes. Nós temos que ganhar vida para Jesus, querido. Isso aí não é uma coisa que Satanás vai entregar de mão beijada para a gente, ok? Bom, eu queria falar com vocês duas coisas, bem rápido, só para você entender nesse contexto, né? É que quando Jesus, né, liberta aquele gadareno, o que ele faz? O demônio chega para Jesus e fala o seguinte: olha, não deixe que nós saiamos daqui, fomos para aquele porco lá, quebra o nosso galho. E Jesus falou: vai lá, pode vazar. E a Bíblia fala então que eles pegaram, entraram nos porcos, e mais de 2.000 porcos se precipitaram no despenhadeiro e morreram. E aí, com base nisso, por causa disso, né, Jesus foi convidado a sair da cidade. Existe então, queridos, quando nós nos propomos a realmente ganhar vidas, realmente saquear o inferno, nós vamos ser confrontados e vamos ser provocados pelo inferno para poder desistirmos desse intento. E a primeira coisa que nós vimos foi que o mar se revoltou e Jesus então repreendeu o mar. Vamos ter realmente ações demoníacas à nossa volta, não em nós,
mas situações adversas para nos fazer desistir de pregar o Evangelho, nos fazer desistir de ganhar vidas para Jesus. E, por outro lado, teve uma ação indireta. Qual foi essa ação indireta? Os discípulos de Jesus, que estavam ali apenas como acompanhantes de Jesus, esses discípulos foram, tão quanto Jesus, convidados a ir embora da cidade. Eles pegaram o resquício do que aconteceu com aqueles porcos, apesar deles não terem mandado demônio nenhum para porco nenhum, deles não terem feito nenhuma ação especificamente, mas por estarem com Jesus, eles foram convidados a se retirar da cidade também. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque algumas atitudes erradas nossas podem atrapalhar o ganhar almas. E eu quero falar com você exatamente de quanto vale uma alma. Né? Será que nós temos dado o devido valor a essas almas ou temos valorizado os porcos? Temos realmente deixado de fazer o que tem que ser feito porque os porcos valem mais. O que são esses porcos, queridos? Né? Vocês sabem, muitas vezes tem a ver com o nosso dinheiro, nossos bens materiais, com a nossa zona de conforto, com o nosso tempo. Né? A gente deixa de fazer porque é melhor estar como está. Né? Aquele velho ditado, deixa como está para ver como é que fica. Mas, queridos, eu quero falar para vocês que algumas atitudes que nós temos tomado, erradas, prejudicam o ganhar Jesus, pessoas para Jesus. Primeira coisa, está lá em Lucas 16, 13, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Primeira coisa, queridos, que acontece nesse episódio, eles priorizam o financeiro. Eles priorizam a questão financeira, porque 2.000 porcos morreram. Eu não sei se você tem um entendimento, não sei nem quanto é que custa um porco, né? Mas vou dizer para você, depende do porco, é uma grana alta que eles perderam ali. E eles priorizaram a tal ponto que eles começaram a falar de Jesus, não porque ele fez com aquele gadareno, mas pelo prejuízo que ele causou àqueles homens daquela cidade. Muitas vezes nós temos preocupado com a nossa vida financeira, queridos. Temos ficado preocupados porque o trabalho é mais importante, porque ganhar dinheiro é mais importante, porque o nosso padrão de vida é mais importante e não queremos abrir mão disso. Não queremos sair da nossa zona de conforto, não queremos fazer nada que mude o status quo. Queremos apenas viver a nossa vida. E o irmão é aquela pessoa que está indo para o inferno. A gente paga a passagem para ela, porque a gente não quer fazer nada. Queridos, nós temos que ter o entendimento que a Bíblia fala em Lucas 14, 26, assim, ó, se alguém quer vir a mim e não aborrece seu pai, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em Lucas 14, 33, fala assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Querido, aquele povo de Gadara preferiu os porcos a Jesus. Preferiu o comodismo econômico em vez de glorificar a Deus. Querido, nós temos que ter um entendimento. Eu sei que a impressão que dá aqui é que, né, o pastor falou de uma palavra, eu estou, de repente, lendo a letrinha miúda do contrato. Né? Nós temos que ganhar vida, saquear o inferno, queridos, mas tem um preço. E nós temos que saber que nós temos uma escolha, fazer ou não fazer. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que essa questão, esses porcos que foram mortos, salvaram uma vida. E como o pastor falou, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Amém? A segunda coisa que eu queria falar com vocês, que a primeira coisa, priorizar o financeiro. A segunda coisa é que eles murmuraram. Em Marcos capítulo 5, versículo 14 diz, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade, pelos campos. Eles foram fazer o quê, queridos? Foram murmurar, fofocar, né? Nós sabemos que crente não fofoca. Amém, queridos? Amém, queridos? Não, comenta a vida alheia, né? Mas, queridos, glória a Deus, nós não fazemos isso em nome de Jesus. Mas o que eles fizeram? Eles foram para a cidade e dizer o seguinte, olha, tem um camarada aí que falou um negócio lá que eu não sei o que foi, eu sei que 2.000 porcos morreram porque ele falou para o capeta e para o porco. E esse cara está na cidade. E se ele matou 2.000, vai matar o resto. O que a gente faz? E eles então começaram a minar a pessoa de Jesus no meio daquela cidade. E se eu falar para vocês que nossa murmuração demonstra a nossa insatisfação
com o que Deus está fazendo. Eu não sei como é que é a sua vida, querido, mas a sua murmuração, na determinada área da sua vida, está dizendo para Jesus, eu estou insatisfeito com o que o Senhor está fazendo. Porque muitas vezes Deus quer fazer algo em nossas vidas, mas a nossa murmuração vai fazer com que isso não aconteça. E eu quero dar alguns exemplos para você, assim, bem simples, né? Em 1 Coríntios, capítulo 10, fala assim, ó, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. No mesmo capítulo, versículo 10, fala, nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nossos outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Queridos, eu sei que é uma questão difícil, né? Tiago fala que a língua é um troço esquisito, né? Mas deixa eu falar para vocês, muitas vezes nós temos tentado ganhar vidas para Jesus, e quando essa pessoa se converte, muitas vezes nós, com a nossa língua, declaramos o contrário. Nós, com a nossa língua, não queremos exaltar e glorificar Deus para aquela vida. Normalmente, né, algumas pessoas chegam para aquela pessoa, fulano se converteu, né? Aí, da boca para fora, fala, glória a Deus. E quando vai compartilhar com alguém mais íntimo, você acredita que aquele cara se converteu? Só essa perguntinha, você acredita que aquele cara se converteu? Você já não acredita mais nada. Você já está colocando um padrão humano numa coisa que Jesus fez na cruz. E, queridos, isso é sério, muito sério. Porque esse padrão humano que você coloca, você tira toda a obra da cruz. Você diz assim, esse cara não tem condição de ser salvo. Por isso que anteriormente eu falei que às vezes a gente pega o dinheiro e paga a passagem do cara para o inferno, porque a gente não acredita na obra da cruz. Porque quando eu digo para alguém, rapaz, aquele cara se converteu, você acredita nisso? Acabou, verão. Irmão, meu querido amado, você está exatamente pegando essa língua e metendo fogo numa floresta e que ninguém vai conseguir segurar. Aquele cara, você está dizendo para todo mundo, para o mundo espiritual, esse cara não se converteu. Ele não é capaz de se converter. Ele não pode se converter. E aí, então, você coloca em xeque o que Jesus fez na cruz. Queridos, muitas vezes nós murmuramos, e o que eu falei, crente não murmura, amém, queridos? Amém. Aleluia! Mas ele gosta de comentar a vida alheia, e às vezes até pede oração por isso, né? Esse é o problema, né? A fofoca gospel, né? A pessoa lá se converte, ou então está numa célula, né? E aí a pessoa descobre um problema do outro irmão, e o que ele faz? Irmão, vamos orar. Por quê? Porque fulano está assim, 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 assim. Conta toda a vida do fulano. Mas ele não fofocou, queridos. Ele apenas comentou algo para poder orar. Queridos, isso é fofoca, né? Isso é fofoca. Então, a murmuração, às vezes, vem em forma de fofoca. E, às vezes, nós murmuramos da nossa célula, murmuramos do discipulado, murmuramos da condição financeira, murmuramos da nossa família, murmuramos de coisas que são lícitas para nós, mas nós estamos dizendo para Deus, eu não creio no que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não creio no que o Senhor está fazendo nessa área da minha vida. Por quê? Porque eu não estou satisfeito. Se eu não tenho um coração satisfeito no que Jesus faz por mim, então eu estou dizendo para Ele, eu faço melhor. E, queridos, não fazemos melhor, né? Tem hora que, de vez em quando eu começo a ficar meio rebelde, eu lembro daquele texto que fala que eu sou vermezinho, né? Vermezinho de Jacó, eu sou o vermezinho da terra, né? Eu não sou nada. Como é que eu posso achar que eu posso alguma coisa tendo um Deus que eu tenho? Não tem jeito, queridos, não tem jeito. Não tem jeito. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa língua falar mais do que a nossa cabeça pensa. E aí a gente inverte. Em vez de pensar mais para poder falar, a gente fala mais do que pensa. E, queridos, quando a gente fala mais do que pensa, a gente começa, então, a murmurar e a declarar a nossa insatisfação pelo que Deus tem feito. E quando nós ganhamos uma vida para Jesus, nós vamos pregar o Evangelho para alguém. Muitas vezes, queridos, acontece de nós falarmos de Jesus, o Espírito Santo convencê-lo do pecado, convencê-lo da justiça e do juízo. E depois que ela se torna um pouquinho mais íntima da gente, a gente começa a falar do nosso líder.
A gente começa a falar do nosso discipulador, começa a falar da nossa igreja, começa a falar do louvor, começa a falar da palavra, começa a falar de tudo. Porque agora nós estamos um pouquinho mais íntimos, então agora nós podemos falar. Porque agora ele é irmão. Então ele entendeu agora que ele se converteu, ele é irmão, ele sabe que eu não estou fofocando. Ele sabe que eu estou apenas compartilhando a vida alheia. Então ele vai entender, ele vai até me ajudar em oração. Queridos, você está minando a obra da cruz. Nós temos que ter esse entendimento, queridos. Falar o que se pensa, quer dizer, lá para fora. No mundo é bom demais. No mundo, você vai, quem já ouviu aquela pessoa falar assim, eu não levo desaforo para casa? Alguém já ouviu essa frase lá fora? Eu já ouvi demais. Eu sou autêntico. Ou eu sou autêntica, eu não levo desaforo para casa. Querido, beleza, leva o capeta para casa. Porque a Bíblia diz que isso é murmuração. A Bíblia diz que isso aqui não é de Deus. A maledicência não entra, o maledicente não entra no reino dos céus. Não vai para o céu, querido, não vai. A sua autenticidade vai te levar para o inferno. Nós temos que entender que isso pode fazer com que nossas atitudes erradas impeçam pessoas de ganharem e de chegarem ao reino de Deus para sair, realmente, como o pastor falou, da condenação eterna para a vida eterna. E, por último, alguns erros nossos que eles cometeram lá e que às vezes nós cometemos, algumas atitudes erradas, convidar Jesus a se retirar. Mateus 8,34 fala, então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram, lhe pediram que se retirasse da terra deles. Queridos, muitas vezes nós temos pedido, sem perceber, convidado Jesus a sair do nosso discipulado, a sair da nossa família, a sair do nosso negócio. Como assim, Marcão? Como é que a gente impede Jesus, pede para ele, convida ele a sair? É quando nós fazemos tudo o que fazemos e continuamos pecando. Vivemos no pecado, não abrimos mão daquele pecado. Aquele pecado é de estimação, não abre mão dele. Mas você quer que Jesus esteja com você. Na realidade, você está vivendo num pecado, você sabe que é pecado. E quando eu falo pecado, eu vou falar assim, não estou falando de adultério, de prostituição. Não, querido. Coisa simples. É você achar que uma mentirinha vai te ajudar a resolver a sua vida. E você passa a sua vida toda falando aquela mentirinha. Não prejudiquei ninguém, ninguém foi prejudicado. Qual o problema? O problema é que você está convidando Jesus a sair da sua vida naquela área, porque ele não consegue andar junto com o pecado, porque a Bíblia fala que não andarão dois juntos se não tiver acordo. E uma coisa que eu tenho certeza que a Bíblia diz, ele não tem acordo com o pecado. Onde tem pecado, ele está fora. Agora, onde há arrependimento, ele chega junto. Então, na realidade, queridos, nós temos que tentar parar para pensar por que nós estamos tendo essas atitudes. Por que nós estamos sutilmente convidando Jesus a se retirar? Muitas vezes, querido, porque nós queremos ter o melhor dos dois mundos. Queremos ter o melhor de Deus. Cura, milagre, não sei o quê, prosperidade, mas também queremos ter o melhor do capeta lá fora. Uma vez o pastor falou que o melhor dos dois mundos normalmente é um muro. E teve um exemplo que o pastor contou aqui, se eu errar aqui, baseado em fatos reais, que eu não lembro direitinho. Mas disse que tem um camarada em cima do muro, de um lado está o céu inteiro, legiões e legiões, clamando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E do outro lado está o capiroto deitado numa rede, tomando uma aguinha de coco, quente, porque lá não tem freezer, tomando uma aguinha de coco. E o cara olhou e falou assim, rapaz, lá de cá, todo mundo me chamando, você descansando, o que houve? Você não me quer não? Eu falei, não, o muro é meu, querido, fique tranquilo. Enquanto estiver no muro, Satanás não vai se preocupar com você. Enquanto você estiver no muro, não vai ter retaliação. Enquanto você estiver no muro, você não preocupa ele. Enquanto você estiver no muro, você não consegue ganhar ninguém para Jesus, porque ele vai fazer e conduzir, direcionar o que você vai fazer, e ele não vai deixar você fazer isso. Então, queridos, nós às vezes, sutilmente, convidamos Jesus a se retirar da nossa vida, a se retirar de algumas áreas da nossa vida. Olha o que fala em Salmos 18, 25. Para com benigno, benigno te mostras. Para com íntegro, íntegro. Para com puro, puro. Mas para com perverso, inflexível. Em Tiago 4,8 fala, chegai-vos a ele, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Queridos, a indignação daquele povo não foi para a libertação daquele homem.
povo se indignou porque perderam dinheiro. O povo se indignou porque fugiu do controle dele. Deixa eu te dizer algo, antes de nós encerrarmos. Está sem relógio, mas eu estou no tempo, né? Antes de encerrar, eu preciso falar algo para você, queridos. Você já parou para pensar, se um irmão da sua célula ganhasse uma vida para Jesus, uma só. Eu vou colocar aqui um desafio bem baixo, uma vida por ano. Você vai ganhar uma vida por ano, uma só. E aí essa pessoa ganha uma vida por ano, aí você fala assim, bom, beleza, então, né, vou botar aqui o Eduardo, e eu vou dizer que aqui nós somos uma célula, o Eduardo ganhou uma vida para Jesus. Queridos, deixa eu falar para você, isso é problema do Eduardo? Não, queridos, é nosso problema. Porque eu vou ter que abrir mão de tempo meu para investir naquele novo convertido. Eu vou ter que abrir um espaço a mais na minha oração, que era de meia hora, 40 minutos, 1 hora. 1 hora de oração, amém, amados? Ainda tem gente que ora 1 hora, aleluia. Né? E vou ter que orar 1h05, porque agora ou 1h10, vou ter que botar mais tempo, porque aquele novo convertido tem que fazer parte da minha oração. Eu vou ter que pensar naquele novo convertido, nas áreas da vida que tem necessidade. Às vezes o cara está passando um problema numa área que eu já fui sarado, numa área que eu já fui tratado. O que eu tenho que fazer? Chama ele para andar comigo. E eu vou ensinar para ele. Queridos, eu vou ter que abrir mão da minha mordomia, do meu status quo, para ajudar um novo convertido que entrou na minha cela. Mas eu não ganhei ele para Jesus. Isso, querido, você faz parte de um corpo. Se você entende que você não ganhou para Jesus, você não precisa fazer nada, então eu posso dizer para você que você pode arrancar sua mão e não serve para nada. O que você vai fazer com sua mão? Corta ela fora. Não, mas vou ficar sem mão. Querido, aquele irmão é seu corpo. Se você não tem atenção para ele, você está cortando um membro do corpo. E o corpo é de Cristo, não tem jeito. Você não pode olhar para alguém que se converteu e achar que aquele cara é problema de quem converteu ele. Queridos, por favor, não faça isso. Nós sabemos que o corpo de Cristo somos nós, mas nós estamos nem aí para o corpo de Cristo. Eu sei que é difícil, queridos, eu sei que não é fácil. Se eu perguntar para você quem foi que pensou no seu fígado hoje? Ninguém. Mas se ele parar, você morre, caboclo. Não tem jeito. Ninguém pensou como é que está meu fígado, ninguém pensou, mas se ele parar, você já era. Se não tiver um transplante, brucutu. Caixão, 7 palmos abaixo da terra. Queridos, nós temos que entender, nós somos corpo. Nós não temos que ficar olhando para o que a gente vê. Nós temos que cuidar daquilo que a gente também não vê. E nós temos que cuidar um dos outros. Então, querido, eu queria fazer um desafio para você. Na realidade, eu queria fazer um desafio, uma pergunta. Primeira pergunta. O que é que vale mais para você, querido? O porco ou uma alma? O que você está priorizando na sua vida? Não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro, não é isso não, queridos. Eu estou colocando assim, o que você tem priorizado? O que você tem priorizado? Quando o irmão te liga, o irmão que já é crente, te liga para pedir uma ajuda, o que você fala? Vou orar por você? Quando acontece na nossa amoriação, precisa de uma cesta básica, você fala assim, não, hoje eu não vou dar, porque eu vou dar mês que vem. Aí significa dizer que aquela pessoa que iria receber a sua cesta básica vai ficar um mês passando fome, até que você bote a mão no bolso, e no mês que vem você dê a cesta básica. Porque você não está pensando em corpo, você está pensando em você. E eu queria fazer um desafio, querido. Não sei o que você tem vivido, não sei se que você tem valorizado mais a vida do que as coisas, mas eu queria desafiar você. Esse ano 2021, nós estamos em maio. Vou dizer para você que não é muito tempo, mas será que a gente consegue ganhar uma vida para Jesus no ano? Umazinha só. Ganhar e cuidar dela até dezembro. Só uma vida. Gente, você fala assim, marcar uma vida é muito pouco. Se você conseguir chegar em dezembro com uma vida, eu vou bater palma para você. Porque a questão não é ser pouco ou ser muito. A questão é o que você está disposto a fazer para ter esse um. Se você não estiver disposto a fazer nada para ter esse um é muita coisa. Mas se você estiver disposto a fazer tudo para ter esse um é pouca coisa. Vai tudo depender do seu referencial, do que você quer investir no reino. E às vezes a gente não está nem aí. Nós preferimos ser o famoso crítico crente. Crente, né? E não faz. A gente entende que a crítica do crente é para construir. Né? Eu tenho aprendido há muitos anos que crítica é crítica. Esse papo de crítica construtiva é do capeta. Quem critica, critica. Quem quer construir, ajuda. Bota a mão no trabalho, no arado e vai fazer.
Não existe crítica construtiva. Isso é uma opinião pessoal, me perdoe, depois pode cortar. Né? Mas porque, queridos, não existe crítica construtiva, queridos. Vou fazer uma crítica para melhor. Não. Você faz melhor? Então você vai lá e faz. Você não faz melhor? Bota o joelho no chão e vai orar. Para que Deus mude aquilo que está acontecendo. Então, queridos, a sua célula é boa? Glória a Deus. Não é boa? Bota o joelho no chão, querido, vai orar. Vai pagar um preço de oração. Vai orar pelo corpo no qual você está inserido. Então, fica o desafio, queridos. Fique em pé, eu quero orar com você, nós vamos encerrar. E esse é o desafio. Uma alma até o final de dezembro. Para alguns vai ser fichinha. Para outros vai ser um gigante. Tudo vai depender do quanto você valoriza a alma ou o porco. O valor que você atribuir a cada um deles vai determinar se um é muito ou um é pouco. Amém, queridos? Feche seus olhos. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Eu só vim aqui dar uma complementada, assim, falar um pouquinho mais do que o pastor falou, só que eu fui um pouquinho mais para líder, né? Eu posso ser um pouquinho mais profundo, mais enfático. Mas será que nós estamos realmente entendendo o nosso chamado? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos entendido isso? Ou nós temos estudado a Bíblia para saber a Bíblia, para ser um cabeção, e temos pessoas vivendo ao nosso lado, a gente não fala nada. Nada, 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 nada. Deus, eu quero te louvar, ó Pai, pela tua igreja. Esse desafio, Pai amado, eu sei que nem todos irão cumprir, alguns não vão nem considerar, alguns vão apenas ouvir, entrar por ouvir e sair pelo outro. Mas, Pai, eu também sei que aqueles que têm interesse no galardão, nas obras, aquilo que vai fazer alegrar o teu coração, Pai. Aqueles que têm interesse em alegrar o teu coração irão fazer, ó Pai, irão se colocar na brecha, à disposição para executar, ó Pai, esse pequeno desafio, uma alma, durante esse ano de 2021. Deus, que nós possamos realmente, Pai, entender esse princípio, Pai, o princípio de agradar ao Senhor. Nós temos muitas vezes, ó Deus amado, acreditado nessa doutrina do amor incondicional, onde se fizermos tudo para o Senhor, o Senhor não vai me amar mais, mas também se fizermos tudo de errado, o Senhor também não vai amar menos. Pai, essa é uma doutrina do amor incondicional que é tão linda, Pai, porque sabemos que o Teu sangue nos cobriu, o Seu sangue nos resgatou, mas também, Pai, existe a doutrina do agradar ao Senhor, a fazermos algo para o Teu reino, para que Teu coração se alegre em nossa vida, para que Teu coração se alegre pelas nossas atitudes, pelo nosso proceder, pelo nosso falar. Usa-nos, ó Deus, no Teu reino. Não nos deixe passar esse tempo, ó Deus amado, de qualquer jeito. São apenas poucos, míseros 100 anos para aquele que viver muito. Isso é muito pouco o que nós podemos fazer. Nos ajuda, Pai, a realmente entendermos, ó Pai amado, que a libertação, a salvação, a restauração de uma alma é muito mais do que tudo que eu poderia viver aqui na terra, tudo que eu poderia fazer aqui na terra. Obrigado. Toda honra e glória eu te dou, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus.